Olá pessoal, ligado no Insect-On, especialmente ligado em insetos. O nosso assunto de hoje é muda e metamorfose. A muda e a metamorfose tem dois aspectos importantes. O primeiro é entender a necessidade dos insetos de fazerem muda e metamorfose. O segundo deles é as possibilidades de aplicação disso no manejo de praga, ou seja, existem produtos que funcionam, que atuam nesses momentos da troca de pele e da metamorfose dos insetos. Nós vamos falar do processo, como ele ocorre, como é controlada a muda e as suas aplicações no manejo de pragas. A muda e a metamorfose dos insetos, então, são processos distintos e isso é importante para o entendimento. O processo de muda é típico nos insetos que têm o corpo coberto por um esqueleto rígido, duro, que varia em grossura no seu corpo e que restringe a expansão e o crescimento do inseto, portanto, o aumento de tamanho. A muda dos insetos é um processo controlado por hormônios, que são conhecidos há muito tempo, como o protorax trópico, desde 1922, o hormônio juvenil e o hormônio da equidise ou equidisônio. Já a metamorfose é o conjunto completo, ou processo completo de modificações pelos quais passam os insetos, ou seja, as mudanças da fase jovem, seja ninfa ou larva, e também as mudanças de fase evoluindo até a fase adulta, quando o inseto pode se reproduzir. Nos insetos, o controle da muda é essencialmente hormonal, ou seja, atuam diferentes hormônios. E essa figura mostra um esquema do sistema glandular, mostrando lá em cima a produção do hormônio protorax trópico, que determina a produção de equidisônio ou de equidisona. E depois, representado à esquerda aqui, o cérebro, que é capaz de produzir o hormônio juvenil. Então, do balanço, que mostra esse lado direito da figura, do balanço de hormônio da equidise e de hormônio juvenil, é possível ocorrer cada uma das trocas. O balanço hormonal nos insetos varia de espécie para espécie. Tem alguma semelhança, mas essa figura resume uma generalização, ou seja, onde o hormônio é produzido, qual hormônio, e no quarto, quinto instar, fase de pupa e fase adulta. Ou seja, o balanço dessas concentrações de hormônios no corpo do inseto. Uma representação genérica, mostrando que o HPTT manda produzir o equidisônio e balança com hormônio juvenil, por exemplo. O balanço hormonal, que é representado genericamente pela figura anterior, nessa nova separa entre duas espécies, o inseto hemimetábulo na parte de cima e holometábulo, ou seja, a variação da concentração de hormônios ao longo da fase embrionária e depois nas mudanças de fase, mostrando uma certa relação de hormônios presentes nas duas figuras, tanto hemimetábulos quanto holometábulos. A muda pode ser dividida em diferentes etapas para facilitar o seu entendimento. Esse slide mostra 8 etapas, ou seja, o lado direito desse slide mostra um quadro em azul onde estão as 7 etapas da equidise e esquematicamente representadas estão no lado esquerdo nesse desenho com 8 etapas. Uma não está numerada, que é aquela fase em repouso, que começa então a troca, que não é visível pela apólice. Depois existe a produção do fluido da equidise, que surge entre a pele velha e a pele nova, número 2. No terceiro, começa a deposição da cutícula nova, aumenta o fluido da equidise e a degradação da cutícula antiga. Já no número 4, já se percebe a exúvia se destacando e logo em seguida a expansão dessa pele nova sem a presença da exúvia. No número 6 se escurece o tegumento e no número 7 então ocorre a deposição da endocutícula, completando a troca ou a muda dos insetos. Portanto, muda e metamorfose tem aplicações no entendimento da fisiologia dos insetos, mas também na parte aplicada, ou seja, cada vez que o inseto troca sua quitina, sintetiza quitina, isso tem importância. Esse slide mostra a ação de inibidores da síntese de quitina, ou seja, no lado esquerdo do slide tem uma epiderme endocutícula e exocutícula normais, com a hemolinfa na parte de baixo. Já nessa metade direita do slide mostra o efeito dos inseticidas que inibem a síntese de quitina, ou seja, não se formou a endocutícula, a epiderme está isolada embaixo e o inseto vai à morte por causa dessa falha produzida pelo inseticida. Já há outro grupo de inseticidas que atuam nos equidisteroides, que atuam nos receptores de equidisteroides. E essa figura mostra então a cápsula cefálica de lagartas que foram expostas à aplicação de tebufenoside, ou seja, A e C estão perfeitas e as figuras B e D embaixo estão modificadas. A cápsula cefálica começa a se destacar sem estar completamente formada anterior, sob efeito do
inseticida aplicado, do tebuconazide. Ou seja, também à direita tem um gráfico normal do balanço de hormônios e abaixo o efeito do inseticida com a troca da cápsula incompleta, levando também o inseto à morte. Insect On, conhecimento objetivo e prático na palma da sua mão.